Um problema que está dando dor de cabeça para o Departamento de Trânsito do Estado e para quem usa os serviços do órgão. Essa semana, o Detran publicou um comunicado para quem for emitir a primeira via da Carteira Nacional de Habilitação. Um dos documentos necessários para fazer o procedimento é a carteira de identidade, e muita gente tem chegado para o atendimento com o documento vencido. O decreto número 10.977 de fevereiro de 2022 estabeleceu prazo de validade para a Carteira Nacional de Identidade. Até 12 anos de idade incompletos, o documento é válido por 5 anos. De 12 a 60 anos incompletos, o documento é válido por 10 anos. Acima de 60 anos, o documento tem validade indeterminada. A Geiciane é supervisora da Carteira Nacional de Habilitação do Detran e explica o problema na instituição. Apesar da lei não ser tão recente, que alterou a questão da validade do RG, muitos procuram o órgão, ainda não sabem sobre essa legislação, e acaba sendo prejudicado, porque não tem como ser fornecido a esse condutor um bom atendimento ou até mesmo o atendimento inicial do serviço que ele precisa, porque o documento não é válido. Então é importante estar atento à questão da situação do RG do condutor. Todos os dias o Departamento de Trânsito aqui da capital realiza entre 200 e 300 atendimentos relacionados à carteira de habilitação. Só que pelo menos 40% dessas pessoas atendidas têm algum problema em relação à carteira de identidade irregular. E para quem tenta organizar o documento de identidade, tem encontrado alguns empecilhos. Uma pessoa que não quis se identificar reclamou que o processo para fazer a identidade está com problemas. Eu cansei de tentar fazer a minha nova identidade e não consegui. Montei o processo em fevereiro, chegando lá no Instituto. Primeira coisa, o rapaz disse que minha cidade não existia. Sou de uma cidade do interior de Goiás e ele simplesmente falou que não existia. Já começou por aí. Tudo bem, eu tive que provar para ele que a minha cidade existia. Partindo daí, esperei os 40 dias, fui buscar minha identidade. Chegando lá, outra decepção. Não colocaram a filiação dos meus pais. Daí, a pessoa responsável lá pelo Instituto disse que eu teria que refazer o processo. Passou-se mais 40 dias, voltei lá. A pessoa responsável pelo instituto simplesmente falou: a identidade da senhora foi entregue. Eu, como foi entregue? Se erraram na primeira e vão errar na segunda. Beleza, ela reencontrou meu papel e disse para me voltar para casa, para me voltar daqui 30 dias. Resumindo, passou-se quase 120 dias, voltei lá no instituto, o meu processo não foi enviado. Mas enfim, eu estou muito decepcionada e não vou mexer mais com isso. Em entrevista à TV Jovem, a diretora do Instituto de Identificação do Tocantins explicou que os procedimentos feitos no início do ano passaram por alguns problemas isolados, mas a situação está sendo regularizada. De início, é importante relembrar que hoje a carteira ela é nacional. Então, aquela autonomia que nós tínhamos anteriormente com a carteira estadual, hoje nós perdemos um pouco dessa autonomia, porque para emitir uma carteira é necessário que ela se comunique com pelo menos 3 órgãos federais. Então, a carteira nacional, ela tem como número principal o CPF. Então, o Instituto de Identificação ele é responsável por fazer inserção e alteração dos dados nos bancos da Receita Federal. Então, um primeiro ponto é esse. A base da Receita, ela tem ali os seus campos já pré-estabelecidos. E nós enfrentamos algumas dificuldades nessa integração do nosso sistema com o sistema da Receita. No sentido de que, a exemplo da cidade, que é o caso do requerente, apenas cidades cadastradas no banco do IBGE que são cidades autorizadas para que possamos fazer inserção. Então, não se trata de um campo livre, né? Então, dentre outras coisas, filiação e essa integração com a base da Receita, ela nos dá um prazo maior para a entrega dessa carteira de identidade, porque é necessário que a Receita também faça a validação dessa identidade. Hoje, a carteira de identidade ela é feita a 4 mãos, né? A Receita Federal, o Ministério da Justiça, Instituto de Identificação. E hoje, para gerar a carteira de identidade digital, nós temos também que encaminhar essas informações para o Ministério de Gestão e Inovação. O processo de emissão da nova carteira de identidade leva de 20 a 60 dias para ser concluído.
O agendamento pode ser feito no site da Secretaria de Segurança Pública. Nós já estamos trabalhando com força-tarefa, com atualização dos sistemas, né? Toda a estrutura nacional hoje para se fazer a carteira já está mais rápido e nós já estamos trabalhando para a diminuição desse prazo. Então, internamente, a nossa carteira ela fica pronta num prazo menor, né? Mas por questão de logística, que eu tenho que fazer a distribuição das carteiras em mais de 120 núcleos no Tocantins, né? Então, esse prazo, ele é um pouco maior. O Instituto de Identificação está em reforma na capital e agora atende em polos pela cidade. Na sede do Detran, na 401 Norte, na Assembleia Legislativa, na Praça dos Girassóis, no Resolve Palmas de Taquaralto e na primeira central de atendimento da Polícia Civil, na 1201 Sul. Estamos ofertando esses trabalhos nesses polos. Temos também praticamente todas as cidades do interior tem uma unidade da emissão para carteira de identidade e não deixar para a última hora. As pessoas, às vezes, elas percebem que a carteira está vencida ali quando vai viajar, quando tem que renovar a sua CNH, quando tem que fazer algo muito urgente. E aí, agora, como a carteira nacional, esse prazo é um pouco maior, pode ser que a pessoa tenha algum problema. E para quem está sem a carteira de identidade e precisa resolver alguma pendência no Detran, é possível utilizar outros documentos para a identificação. Quando o condutor vem ao órgão, ele não precisa trazer somente o RG. Tem documentos afins, né, que têm a mesma validade do RG, que são as carteiras profissionais, o passaporte, quando ele está dentro da validade dele, também aceitamos como documento de identificação para qualquer serviço junto ao órgão.